E se eu dissesse para vocês que os Emirados Árabes Unidos nunca mais serão os mesmos, mesmo que essa guerra acabe? Qual o destino dos Emirados Árabes Unidos? Trump planeja ocupar hoje a ilha de Abu Musa, reivindicada pelos Emirados? E quais são os últimos desdobramentos dessa frente libanesa? Porque há conversas interessantes, de fato, muitos comentários sobre divisões no exército libanês e sobre eles se juntarem à luta ao lado do Hezbollah. Como isso é possível? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos para um intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Está claro hoje, caros telespectadores, que os preparativos americanos para iniciar uma operação terrestre no Irã ainda continuam. Apesar de todas as declarações estranhas, declarações contraditórias e inconsistentes que o presidente americano Trump faz de tempos em tempos, quase a cada hora. E o estranho hoje, caros telespectadores, e isso já mencionamos em todos os episódios anteriores. O estranho é que todos os indicadores hoje apontam para a impossibilidade de haver um desembarque de tropas de infantaria americanas, um desembarque terrestre, quero dizer, no Irã, a menos que Trump queira se livrar dessas tropas, queira mandá-las para a destruição, queira empurrar os Estados Unidos para cenários catastróficos que talvez levem ao colapso da América que conhecíamos, ou seja, durante muitas décadas. Hoje, na verdade, os Estados Unidos não têm as forças necessárias para invadir o Irã em grande escala. Ou seja, se os Estados Unidos quiserem invadir o território iraniano, vão precisar de uma força composta por pelo menos 1 milhão de soldados. Alguns relatórios disseram que os Estados Unidos precisariam de 3 ou 4 milhões de soldados. Por quê? Considerando que o exército iraniano também é um exército de 2 milhões e tem enormes capacidades para formar novas forças, se necessário. Hoje, a situação no Irã chegou ao ponto de que o número de pessoas que se inscreveram em uma campanha voluntária para defender o Irã chegou hoje a mais de 5 milhões de voluntários. Mais de 5 milhões. O exército muçulmano da Chechênia anunciou oficialmente que irá intervir para defender o Irã caso haja uma intervenção militar terrestre dos Estados Unidos. Todo mundo sabe, claro, da força desse exército checheno e também da forte convicção que ele possui. Além disso, há forças afegãs, há também forças iraquianas que disseram estar prontas para se juntar a essa guerra em defesa do Irã. Então, na verdade, a invasão terrestre está totalmente descartada, porque o fim dos Estados Unidos seria então nas mãos do Irã. Mesmo considerando que os Estados Unidos precisem de 1 milhão ou até meio milhão de soldados, isso não é fácil. Os Estados Unidos hoje não têm capacidade. Sabem que uma guerra terrestre no Irã seria um cemitério para os soldados americanos. Custaria aos Estados Unidos dezenas ou centenas de milhares de mortos e feridos. Um grande esgotamento das capacidades militares americanas. Essas capacidades são necessárias hoje mais do que nunca. Isso sem esquecer também que o Congresso americano rejeita essa guerra, ou seja, em menos de um mês, eles vão emitir uma decisão para parar essa guerra. O período legal que permite a qualquer presidente dos Estados Unidos enviar tropas americanas para a guerra sem a aprovação do Congresso é limitado a apenas 2 meses. Depois disso, se o Congresso rejeitar essa guerra, há mais um mês adicional como prazo para retirar essas tropas. Ou seja, estamos falando de 3 meses, dos quais já se passou mais de um mês. Portanto, não há nenhuma possibilidade de haver uma invasão terrestre em larga escala ao território iraniano. Isso exigiria muitos meses, talvez só para reunir essas tropas, o número suficiente de soldados e depois anos de combate. Por isso, o presidente americano Trump fez uma declaração ontem dizendo que vai se retirar dessa guerra, mas que agora não é o momento certo para isso.
Hoje, mesmo que falemos sobre operações de desembarque de tropas americanas nessas ilhas, como a ilha de Karg, ou essas ilhas que ficam de frente para o Estreito de Hormuz, ou outras, Trump terá de garantir que essa operação seja muito rápida, que seja uma operação relâmpago apenas, porque definitivamente não há tempo. E porque qualquer hora que essas tropas passarem nessas ilhas, será uma hora de inferno, estarão sob o fogo das forças iranianas, ou seja, haverá um risco muito grande de perder um grande número de soldados americanos. Por isso, o que está claro hoje é que essa operação militar, se realmente estiver por vir, obviamente só acontecerá com a participação de outras forças estrangeiras, forças que não sejam americanas, para substituir essas tropas americanas. E não será como todos falaram hoje, de jeito nenhum. Porque quando analisamos hoje com precisão os acontecimentos dessa guerra, vemos que o único país na região que pode ajudar os americanos nisso é os Emirados Árabes Unidos. E os Emirados, como todos sabem, dizem que tem 3 ilhas ocupadas pelos iranianos. A ilha de Abu Musa, que fica a cerca de 60 quilômetros dos Emirados, depois as ilhas Tumb Maior e Tumb Menor, que ficam a aproximadamente 75 quilômetros dos Emirados. Os Emirados dizem que essas ilhas são deles e as reivindicam oficialmente. Então, hoje vemos que o maior prejudicado, o país mais prejudicado por essa guerra, são os Emirados, esse país. Quer dizer, podemos dizer que acabou, não vai voltar a ser como era nunca mais. Mesmo que essa guerra pare, os Emirados não voltarão a ser como eram. E não entende de política, não entende de comércio internacional, ou mesmo de paraíso fiscal para empresas ou qualquer outra coisa, de jeito nenhum. O Irã, através desta guerra, destruiu tudo o que os Emirados construíram em termos de segurança e mídia ao longo de décadas. Ou seja, desde o início e nos próximos dias, talvez o Irã comece até a destruir a infraestrutura dos Emirados, porque o que vem pela frente é muito perigoso para os Emirados. Hoje, todos os indicadores dizem que é por causa disso. É impossível para o exército americano fazer qualquer desembarque de suas tropas em a ilha de Karg ou na ilha de Qashm ou em qualquer outra, devido à grande proximidade dessas ilhas com as costas iranianas. Portanto, o presidente americano Trump vê que a única coisa que lhe resta, se quiser sair com alguma vitória, mesmo que seja uma vitória ilusória, é ajudar os Emirados a ocupar essas ilhas que eles reivindicam. E especialmente a mais importante dessas ilhas, a ilha de Abu Musa. Essa ilha fica no meio, à mesma distância, ou seja, entre o Irã e os Emirados. Então, uma coisa está clara hoje. O importante é que há um plano para que os Emirados recuperem essas 3 ilhas, ou uma dessas 3 ilhas, com apoio aéreo das forças americanas. Portanto, o plano é que assim que as forças americanas tomarem o controle de uma dessas 3 ilhas, os Estados Unidos não se retirem dela. Por medo de ataques com mísseis, eles deixam as tarefas de defesa para as forças dos Emirados. E claro, talvez fornecendo proteção aérea para eles, entre outras coisas. E o exército dos Emirados é conhecido por ser composto por diferentes nacionalidades. Talvez eles tenham realmente emiradenses nos cargos de liderança militar, mas os soldados são iemenitas, indianos, bengalis, egípcios e assim por diante. Ou seja, mesmo que sejam enviados para o perigo, isso não afeta diretamente os emiradenses. E isso, claro, se não recorrerem às forças de mercenários das milícias sudanesas ou de outros lugares. Então, o importante é que esse é o plano que restou agora para Trump, para que ele encontre algo que possa promover como uma vitória. Mas o que é perigoso aqui, se esse cenário realmente acontecer, é: qual será o destino dos Emirados naquela hora? Como será a resposta iraniana naquela hora? O Irã já disse várias vezes que qualquer ataque a essas ilhas será considerado uma agressão por parte desses países do Golfo. Ou seja, a resposta naquela hora será contra esses países, será diretamente contra os Emirados Árabes Unidos. E isso levanta uma grande questão sobre o destino dos Emirados naquela situação. Se agora os Emirados já sofrem ataques iranianos de vez em quando, o que aconteceria se eles se envolvessem de forma direta e aberta nessa guerra?
Podemos dizer então adeus aos Emirados? E o problema é que esse país é totalmente exposto, é um país muito pequeno, todo de terras desérticas, planas, e ainda tem esses arranha-céus, palácios da família governante. Hoje, todas as declarações de Trump e do ministro da Guerra, seja Hexit ou outro, falam que vão se retirar dessa guerra em breve, que os países da região devem se defender sozinhos. Nós prestamos muita atenção a essas declarações e também sabemos que o Irã entende muito bem esse plano. Por isso, se todos perceberem, o Irã nos últimos dias tem concentrado seus ataques nos meios logísticos que podem ser usados em qualquer operação de desembarque terrestre. E também atacava os abrigos onde estão presentes militares do exército americano nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait e no Bahrein, como está sendo discutido hoje. E ontem também houve conversas sobre o sucesso em atingir novos abrigos, incluindo abrigos que abrigavam 200 oficiais militares americanos nos Emirados Árabes Unidos. Da mesma forma, vemos que o presidente americano, Trump, desde o início desta guerra, vem estendendo o prazo para a abertura do Estreito de Hormuz. Agora, o objetivo americano ficou claro: abrir apenas o Estreito de Hormuz. Assim, foi estabelecido um novo prazo para terminar no dia 6 de abril. E Trump sempre diz que há negociações acontecendo agora com os iranianos, enquanto os iranianos, até hoje, dizem que não há nenhuma negociação. Trump também afirma que as negociações estão indo muito bem. Depois, vemos também que ele fala sobre vitórias. Quase todos os dias, ele aparece dizendo que os Estados Unidos venceram, que o regime iraniano está desmoronando, que o Irã está pedindo para negociar. Ao mesmo tempo, ele diz que o Irã deve aceitar negociar, caso contrário, ele vai levá-los de volta à Idade da Pedra, como disse hoje. Depois ele diz que o regime iraniano mudou e que hoje existe um novo regime no Irã alinhado com os Estados Unidos. Há uma grande confusão, há contradições em massa em todas as declarações de Trump. Quase toda hora há uma declaração ou um tweet completamente contraditório ao que foi dito antes. O que está certo hoje é que Trump está se preparando para anunciar a retirada dessa guerra. Mas como será essa retirada? Será que vai ser algo que ele vai aproveitar como uma vitória nessa guerra? Portanto, acredito que isso será considerado uma conquista. E a ocupação da ilha de Abu Musa pode ser a última operação militar em que os Estados Unidos talvez mostrem força e depois se retirem. Porque Trump fracassou de forma muito grave, fracassou em envolver todos os países da região nessa guerra, fracassou em convencer o Azerbaijão, fracassou em convencer os curdos, fracassou em convencer a Arábia Saudita e até fracassou em convencer Netanyahu. Israel envolveu os Estados Unidos nessa guerra. E no final, quando Trump pediu tropas terrestres, Israel recusou, alegando que estava travando uma guerra terrestre no Líbano. Hoje, Trump só tem os Emirados Árabes Unidos ao seu lado, os Emirados que talvez possam ser seduzidos com a promessa de recuperar essas ilhas que dizem estar ocupadas pelo Irã, entre outras coisas. E essa operação militar pode começar com, como eu disse, forças multinacionais. E falando sobre essa guerra no Líbano hoje, há desenvolvimentos muito interessantes, porque a situação está rapidamente caminhando para mudanças que acabarão levando ao desaparecimento dessa entidade. O último discurso foi de Netanyahu, onde ele apresentou as conquistas de Israel na região. Ele disse que Israel mudou a face do Oriente Médio e afirmou que atualmente Israel criou 3 cinturões de segurança. Ele disse que na Síria criou um cinturão de segurança que vai do topo do Monte Hermon até o rio Yarmouk e afirmou que em Gaza criou um cinturão de segurança que divide o território da faixa de Gaza em 2 metades. Ou seja, agora no Líbano ele deu ordens para ocupar todo o sul do Líbano, até o rio Litani. Portanto, está claro que Israel não vai abrir mão desses cinturões de segurança, ou seja, 3 áreas vão continuar sob ocupação israelense. Talvez vejamos novos assentamentos sendo construídos nessas regiões. Esse é exatamente o plano de Israel hoje. E aqui, prestem bastante atenção, caros telespectadores, desde que essa entidade entrou na região, a região tem sofrido. Todos sabem que essa é uma região abençoada,
com uma bênção muito grande. Ao longo da história, essa região sempre foi conhecida pela riqueza, pelas bênçãos e por todos os seus recursos. Você não encontraria pobres ou algo desse tipo na região. O Líbano, por exemplo, era chamado de Suíça do Oriente, pois o país vivia em segurança, prosperidade e estabilidade. Mas quando essa entidade chegou, começaram os problemas na região. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados e se dirigiram ao Líbano, à Síria, à Jordânia, ao Egito e a Gaza. Foi aí que o sofrimento começou. E é sabido que do sofrimento nascem grandes homens, homens fortes. Esses homens são os que vemos hoje em Gaza, no Líbano, na Síria e talvez até na Jordânia também. Isso sempre foi conhecido. O deslocamento gera grandes homens. Até mesmo quando os muçulmanos foram expulsos da Al-Andalus e as montanhas acidentadas no norte do Marrocos, os filhos de Jotbala, do Rif e de outras regiões sempre foram também homens fortes. Então, quando falamos sobre o Líbano, esse país sofreu 5 agressões de Israel. Em 78, em 82, em 2006, em 2024 e agora este ano. Todas essas agressões criaram sofrimentos que geraram homens de coragem. Hoje, mais de 600 mil pessoas estão sendo deslocadas do sul do Líbano. O novo hoje, caros telespectadores, é que a cada avanço do exército israelense no sul do Líbano, o exército libanês recua. O exército libanês diz que está redesdobrando e reposicionando suas tropas, mas na verdade está recuando por medo do confronto. Ele não quer enfrentar o exército israelense, então se retira de todas essas cidades. Todo dia há uma retirada. Essa retirada, caros telespectadores, gera uma grande raiva no povo libanês. Eles dizem: por que esse exército existe se não é capaz de nos proteger dessa agressão, especialmente os moradores dessas cidades? Eles dizem: como ele pode se retirar e deixar nossas casas e propriedades nas mãos dos israelenses? Mas o mais importante hoje, caros telespectadores, é que a situação está criando uma grande raiva, até mesmo entre os membros do exército libanês, a ponto de já se falar sobre grandes divisões que vão acontecer dentro do exército libanês. Se as ordens de retirada continuarem assim, há um grande descontentamento dentro das fileiras, ou seja, dentro do exército libanês, e a qualquer momento podemos ver divisões. A adesão dessas forças ao Hezbollah. Estamos falando de um exército composto por mais de 80 mil soldados. Talvez seja realmente um exército fraco, que não possui grandes capacidades militares avançadas, como aviões, tanques e assim por diante. Mas, no mínimo, possui lançadores de foguetes antitanque RPG, metralhadoras e outras armas leves, pelo menos. Será capaz de resistir e travar uma guerra urbana, na qual tem muita experiência. Esse exército. Então, hoje, quanto mais o exército israelense avança, mais emboscadas acontecem. E isso, inevitavelmente, levará a divisões no exército, e qualquer divisão resultará em grandes mudanças nesta guerra. Assim, o Líbano não será mais o mesmo de hoje, tudo vai mudar nesse país e na região em geral. Portanto, talvez naquela época falaremos sobre outros cenários diferentes do cenário do declínio. Isso é o que tínhamos para hoje. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo, inscrevam-se.